Aqui como que eu vou fazer a prova, tá? Uma sala minha qualquer, tá? É atividade com teste. Vou entrar no formulário, né? Isso é normal para todo mundo. O que eu faço aqui quando tem muitas salas, né? Primeira coisa que eu faço é já colocar o nome dessa atividade, tá bom? E eu gosto de alterar aqui em cima também. Às vezes ele altera com o mesmo nome, às vezes ele não altera. Por conta de quando eu precisar de alguma questão, reutilizar alguma questão, eu sei exatamente onde está. Aí eu, primeira questão, eu coloco o nome, né? Aí eu coloco aqui resposta curta, né? Coloco como obrigatória. Acrescento mais uma pergunta aqui na bolinha, né? E aqui, ó, por exemplo, eu vou fazer para o primeiro ano. Eu não vou colocar todos, tá? Vou colocar só alguns só para mostrar para vocês o que é que eu faço de diferente. Então, de tarde a gente começa com o primeiro H, I, J, K, L. Não vou fazer tudo, vai. Não, mas as minhas vão acabar no M, né? Então, eu vou fazer as provas até o M. Tá? H, I, J, K, L, M. Para não ficar, assim, muito extenso, tá? Na hora de mostrar, né? De visualizar. Tá vendo? Se eu coloco várias salas, fica assim. Isso é meu, tá? Eu vi a Bel fazendo uma vez e eu gostei muito. Então, eu mudo a opção aqui para lista suspensa, tá? E aí também coloco como obrigatório, que eu não tinha colocado. E aí, ó, tá vendo? Aparece essa caixinha pequenininha aqui. Aí o aluno vem aqui e marca o que ele quer, tá? Vou continuar editando. Aí, quando eu vou fazer as questões, eu venho aqui, ó, nesse, como se fosse um sinal de igual aqui, ó, adicionar, opa, tá selecionado lá em cima, gente. Vocês estão selecionados, adicionar sessão. Então, aparece uma sessão aqui, ó. E aí eu eu posso colocar aqui, ó, no caso, como todos nós, eu, a Rô e a Mari vamos fazer as mesmas questões, eu vou colocar o nome das professoras aqui, ó. Tá? E aí eu vou começar a adicionar as questões. Tá? Isso normal. Vamos dizer que eu vou colocar um professor que não tem as mesmas questões de português. Vou aqui adicionar uma nova sessão. E aí vou colocar, sei lá, história. Tá? A história são, pelo menos das salas que eu tenho, acho que são 2 professores ou 3, tá? Então eu sei que a Luciana já me enviou as questões, então eu vou colocar aqui, ó. Professora Luciana, e aí eu vou colocar as salas que ela tem. Não tô com o meu e-mail aberto. Deixa eu pegar já as questões da aluno. E aí eu mostro para vocês o que foi que eu falei que eu vou fazer de diferente, que eu acho mais prático para o aluno, tá? Deixa eu ver quais são as salas. Wilson. Aqui. H I J K. Tá bom? Então, ela tem H I J K. E aí, como eu sei que vai ter um professor de outras salas, então eu venho aqui, ó. E aí eu coloco selecione a sua sala.
colocar H, I, J, K. Peraí que eu vou tirar isso aqui. Aqui. Tá, história. H, I, J, K. H, I, J, K. L, M, por exemplo, tá? E aí sim eu vou criar uma outra seção aqui, ó. Uma vai ser a seção da professora Luciana, tá? Que é H, I, J, K. E, né, começa a fazer as questões dela. Eu vou fazer um, sei lá, professor X, eu não sei quem é outro professor, tá? Eu lembro que tem uma sala era da Ruth, se eu não me engano. E aí vou colocar. Se for a mesma sala, o primeiro M e o primeiro L, eu posso fazer na mesma sessão. Se não for, aí eu faço uma outra sessão novamente, tá? E aí eu já mostro para vocês por que eu estou fazendo isso. É professor Y dá aula no primeiro L, tá? E aí o que eu vou fazer aqui, ó? Eu clico, venho aqui nessas três bolinhas, ó, tá vendo? Aqui, ó, tô na questão, venho nas três bolinhas e para a sessão com base na resposta. Então, eu já sei que aqui, ó, se for H, I, J e K, ele vai para as questões da Luciana. Se ele for do L, ele vai para as questões lá do Y, se não me engano que eu coloquei. E se ele for do X, ele vai para as questões do X, tá? Porque para a gente não precisar, o aluno, ah, não, esse daqui não é meu professor, não tem esse problema, quer ver? Aí ele fica aqui, ó. Então, vou colocar aqui, Susana, qual que é a próxima, tá vendo? Aqui vai ter as questões de português, tá? Respondeu as de português, tá vendo? Não tem as questões embaixo já da próxima disciplina. Aí vai para a próxima, aqui, ó. Selecione a sua sala. Eu já sei que eu vou responder história e eu vou selecionar. Se eu selecionar aqui, ó, H, I, J, K, eu venho para as questões da Luciana. Se eu responder que eu sou do primeiro L, eu vou para as questões do professor Y. E se eu responder que eu sou do primeiro M, eu vou para as questões do professor X. Eu acho mais fácil do que fazer uma prova para cada sala. Eu termino a disciplina, tá? Tipo, fiz a primeira disciplina aqui, português. Aí vou fazer uma próxima disciplina. Coloco o nome da sessão, disciplina. Então, sessão, como é que adiciona? Coloca esses dois, esse último ícone aqui, como se fosse um sinal de igual. Se for o mesmo professor, eu faço que nem eu fiz aqui em português, coloco todo mundo. Se for um professor diferente, eu já adiciono uma pergunta, né? E aí essa pergunta eu coloco a opção para ele colocar qual que é a sala dele, tá? E aí, o que acontece? Aqui, ó, você quando tá com a sua pergunta selecionada, ele aparece desse jeito aqui, ó. Vou fazer uma nova pergunta. Tá vendo? Ela aparece desse jeito. Aí tem essas três bolinhas aqui, ó. E aí você pode clicar e você coloca assim, ir para a sessão com base na resposta. Quando você clica, ele vai aparecer com as sessões que já estão no formulário. E aí você já vai só selecionando, tá vendo? Ele já tem o nome da sessão. Eu acho mais prático, né? Fazer desse jeito, tá? Por exemplo, história eu vou ter mais de um professor, então eu vou fazer 3 provas, né? E aí isso acontecer, por exemplo, mas o professor de história do primeiro K é um, mas o professor de geografia também não é o mesmo. Então eu acho mais fácil fazer desse jeito, tá? E aí para o aluno também não ficar perdido, não, o que acontece de diferente, tá? Já vou antecipar, porque aí pode ser que eles questionem, como terão perguntas, né? Vão ter 3 aqui da Luciana, 3 do professor X e 3 do professor Y, tá? Então vai estar contando aqui como se fossem 9 questões. Então
aqui no formulário vai estar com a pontuação total, vamos dizer, das 9. E ele só vai responder 3, tá? Aí já fala para o aluno que ele tem que responder 3 questões de cada professor. Não tem problema com o total de pontos. Mas como a gente não vai deixar também o total de pontos disponível para ele não vai saber qual que foi a média final, também não tem esse problema. Né? E aí para configurar, ó, eu sempre coloco coletar o e-mail, porque a primeira vez que eu fiz isso aqui, não coloquei coletar e-mail, gente, me deu dor de cabeça que eu não conseguia descobrir nada, não sei qual foi o pane que deu aqui no Classroom, então eu sempre coloco. Eu venho aqui em configurações, né? Esse aqui, ó, restringir aos usuários de Seduc, vai da opção de cada um, tá? Eu tenho tirado isso aqui. Às vezes ele retorna de propósito, tá? Mas normalmente eu tô tirando porque tem gente que está respondendo com Gmail. Ele não puxa direto para o Classroom se o aluno colocar com Gmail, tá? Eu já adianto isso. Aparece que o aluno fez, mas você não consegue ver a pontuação dele quando você faz aquela busca de pontos, tá? Aparece lá no relatório final, tudo, mas se ele tiver feito pelo Gmail, você não consegue puxar automaticamente. Só que a gente está com muito aluno que não está conseguindo acessar com o institucional, então vai de qualquer um. Se você quer já conseguir puxar a nota dele automaticamente, marca o restringir. Tá? E aí ele só vai conseguir fazer o formulário digitando o e-mail institucional dele. E aqui, ó, em testes, vou tirar essa opção. Posteriormente, depois da revisão, e tiro isso aqui para garantia, tá? Porque aí o aluno não vai saber o que ele acertou e o que ele errou, né? Já que o objetivo nosso mesmo é dele estar conseguindo ver o total de pontos dele, tá bom? Então acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, é só me perguntar, tá bom?